Deixe-me Ser Mulher. Lições à minha filha sobre o significado de feminilidade, de Elizabeth Elliot. Capítulo 1. O Deus que está no comando. Quando Walt veio me pedir sua mão, na época de Natal, eu lhe disse: não há ninguém mais a quem eu a daria com tanto prazer. Em seguida, conversamos sobre quão longa seria sua espera se a data do casamento não fosse senão após a sua formatura. Você acha que consegue suportar? Perguntei-lhe, ao que me respondeu sem hesitar: senhora, eu sou um calvinista. Ele sabia que eu entenderia o significado daquilo. Você e eu também somos calvinistas, no sentido de que acreditamos em um Deus que está no comando. Não estamos, nem por um momento sequer de nossas vidas, à mercê do acaso. Walt compreendeu que a ocasião exata do pedido de casamento, de sua formatura na faculdade e da própria formatura dele no seminário, estava entre todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele enxergou o padrão de responsabilidades que havia diante de vocês e entendeu que aquela era a vontade de Deus, de modo que nem a força de suas próprias emoções ameaçava enfraquecer sua determinação. Ele sabia, a exemplo do próprio salmista, que, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sou grata por Deus ter dado a você um homem como esse. Capítulo 2. Não quem sou eu, mas de quem eu sou? Estes escritos, de uma forma ou de outra, dizem respeito ao significado da feminilidade. Na última década, as mulheres conseguiram estar no centro das atenções. Falamos delas, ficamos todos perplexos diante delas, discutimos e legislamos sobre elas, e foram as mulheres que mais falaram, discutiram e talvez legislaram, ao passo que foram os homens, suponho, que mais ficaram intrigados. Uma torrente de livros sobre mulheres tem sido publicada, instando as mulheres a abandonar seus papéis tradicionais, a recusar a socialização que as tem controlado e confinado por séculos a fio, dizem, e a avançar para o que alguns chamam de atividades humanas, em oposição às atividades biológicas ou reprodutivas, as quais, sejam elas interessantes ou não, são consideradas território masculino. Será que ser mulher é algo fundamentalmente diferente de ser homem? Será que existe algo inerente à natureza dos seres humanos ou da sociedade humana que requer que certos papéis ou tarefas estejam associados a um sexo ou ao outro? Deve-se associar a autoridade apenas, ou principalmente, aos homens e não às mulheres? Faz alguma diferença quem está na liderança? Ter um filho significa necessariamente que a portadora deve cuidar dele? O que é casamento? Como funciona? O destino de uma mulher é realmente tão ruim quanto afirma Germaine Greer. Uma vida inteira de camuflagem e rituais estúpidos, cheia de presságios e fracasso? A maioria dos que tentam encontrar respostas a essas perguntas começa no lugar errado. Eles começam por si mesmos. Perguntam: quem sou eu? Como realmente me sinto? E presumem que se um número suficiente de pessoas expressar suas opiniões particulares sobre esse assunto, de algum modo, todos chegaremos à verdade da questão. Carlyle observou essa tendência e assinalou com ironia: a sabedoria ardilosa se assenta continuamente diante de sua desesperadora tarefa, a de encontrar alguma honestidade no somatório das ações de um mundo de patifes. Há, sem dúvida, um tipo superficial de consolo e segurança que se pode obter ao ficar sentado e dizer como você se sente a respeito das coisas. Em geral, você encontra várias outras pessoas que se sentem da mesma forma que se sentem pior do que você. Mas esse não é o caminho para se chegar à verdade. Para aprendermos o significado de ser mulher, devemos começar por aquele que a criou. Capítulo 3. Onde atrelar sua alma. Todo domingo de manhã, em nossa igreja, costumamos repetir um credo. Você sabe o que ele diz? Creio em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aí está uma declaração que nada tem a ver com minhas opiniões ou emoções pessoais. É a declaração de um fato objetivo, aceito pela fé,
E quando me levanto na companhia de outros cristãos e repito essa declaração, não estou absolutamente falando de mim mesma. A única coisa que estou dizendo sobre mim mesma é que me submeto a essas verdades. É nisso que me sustento. Essa é a realidade. Muitas vezes, quase sempre receio, quando vou à igreja, meus sentimentos estão em primeiro lugar em minha mente. Isso é natural. Somos humanos, somos egos, e não é preciso fazer esforço algum para sentir. Mas adoração não é sentimento. Adoração não é uma experiência. Adoração é um ato e, portanto, requer disciplina. Devemos adorar em espírito e em verdade. Não importam os sentimentos. Devemos adorar a despeito deles. Ao perceber que meus pensamentos estão dispersos em todas as direções e que precisam ser encurralados como um monte de bezerros ariscos, eu me ajoelho antes de o culto começar. Peço para ser liberta de uma vaga preocupação comigo mesma e com minhas próprias apreensões, e para me voltar, durante aquela breve hora, para Deus. Muitas vezes, as palavras da oração de Jesus, que aprendi em um livro sobre um peregrino russo que passou toda a vida buscando descobrir seu significado pleno, ajudam nesse encurralamento. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Os cristãos ortodoxos oram isso repetidamente, no ritmo da respiração. Essa oração já me resgatou da falta de palavras em muitos lugares bem diferentes do culto na igreja. Quando me levanto para recitar o credo, sou elevada às verdades eternas, muito além das trivialidades de como me sinto, o que devo fazer depois da igreja, o que fulano disse ou fez comigo. Eu atrelo a minha alma naquelas estacas fortes, naqueles creios, e sou fortalecida. Às vezes cantamos o grande hino de São Patrício. Hoje, sobre mim mesmo, coloco o forte nome do Trino Deus. É Ele mesmo a quem invoco. O 3 em 1, o 1 em 3. Ainda hoje, clamo sobre mim seu poder para me sustentar e guiar, sua força para me cingir, seu olhar a me assistir, seus ouvidos atentos àquilo de que eu necessitar. Se de fato eu creio nessas grandes verdades que recitamos e cantamos juntos, então Ele cuidará daquelas pequenas coisas e, comparativamente, o que não é pequeno. Assumo minha posição e tomo meu rumo. Tenho de fazer isso com frequência. Com mais frequência, ao que parece, nestes dias em que tantos perderam completamente o rumo. Capítulo 4. Uma filha, não um filho. Para entendermos o significado de feminilidade, temos de começar por Deus. Se de fato Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, certamente está no comando de todas as coisas, visíveis e invisíveis, estupendas e minúsculas, magníficas e triviais. Deus tem de estar no comando dos detalhes, se realmente está no comando do projeto como um todo. Algumas vezes, ouvimos a expressão "o acidente do sexo", como se o fato de alguém ser homem ou mulher fosse uma trivialidade. Isso está muito longe de ser uma trivialidade. É a nossa natureza, é a modalidade sob a qual vivemos toda a nossa vida. É o que você e eu somos chamadas a ser, chamadas por Deus, esse Deus que está no comando. É o nosso destino, planejado, ordenado e levado a cabo por um Senhor que é infinito em sua sabedoria, poder e amor. Eu desejei ter um filho homem. Eu tinha muita certeza de que todo homem quer um filho primeiro, e me parecia lógico querer que o mais velho fosse um menino, um irmão mais velho, o primogênito, o herdeiro. Então, oramos por um filho, e seu pai tinha muita certeza de que Deus nos daria um. Seu pai estava comigo quando você nasceu. Pude ver seu rosto quando o médico disse: "É uma menina." Ele sorriu para mim e imediatamente disse: "O nome dela é Valérie." A enfermeira envolveu você em um pequeno cobertor e, em seguida, colocou-a num local onde eu pudesse ver seu rosto, e seus olhos, na época, de um azul mais escuro. Estavam bem abertos olhando nos meus. Como um bebê sabe olhar nos olhos de outra pessoa? Uma pessoa, agora separada e independente de mim, minha filha. Mais tarde, eles trouxeram você para mim e eu a segurei. E então seu pai a tirou de meus braços, abraçou-a e disse: "Bonequinha." Ele não era dado a sentimentalismos ou a fazer voz de bebê.
mas não havia outra maneira de descrever sua aparência. Bochechas e lábios rosados, olhos azuis, uma franja sedosa de cabelos claros. Até o médico e a enfermeira, um casal com 7 filhos, disseram que você era linda. Ele estava perfeitamente feliz, eu podia ver, em ser pai de uma filha, e não de um filho. Eu também estava feliz. Foi Deus quem nos deu você, o Deus a quem havíamos dirigido nossas orações por um filho, e o Deus que conhecia as razões que, na ocasião, nós desconhecíamos. Foi Ele quem fez a sua escolha infinitamente melhor. Se você crê em um Deus que controla as coisas grandes, tem de crer em um Deus que controla as coisas pequenas. É para nós, claro, que as coisas parecem pequenas ou grandes. Amy Carmichael escreveu: diante de ti não há grandeza nem pequenez, pois em ti tudo subsiste, tudo em todos és. Capítulo 5. Criação, a mulher para o homem. Esta foi uma tarde de vento agreste, com o sol aparecendo por entre as nuvens apenas por breves intervalos. Tive vontade de sair e sentir o vento. Então Macduff e eu fomos a Nantucket Sound, onde pudemos correr em uma praia de longa extensão e vazia. O vento nos ajudava a correr e talvez tenhamos percorrido 1,5 km antes de darmos meia volta. Agora, a areia soprava em nossos olhos e o vento nos dificultava. Tive de correr inclinando-me e Macduff aplanava as orelhas e espirrava quando a areia entupia seu focinho. Bem no meio do caminho, encontrei uma duna capaz de nos proporcionar algum abrigo e me sentei. Macduff ficou feliz em se sentar ao meu lado por alguns minutos, até que, de repente, ocorreu-lhe que ele deveria estar cavando. Então, ele passou a cavar com uma energia furiosa, lançando rajadas de areia para trás de suas poderosas patas dianteiras. Não é difícil pensar na grandeza de Deus ao olhar para o mar e a imensidão de horizonte e céu. Não é difícil pensar no poder da imaginação divina ao observar os desenhos das conchas. Estou dizendo que não é difícil pensar nisso. É difícil, é impossível compreender isso. Como disse João Damasceno, um pai da igreja do século XVIII, Deus é infinito e incompreensível, e tudo que se pode compreender a seu respeito é sua infinitude e incompreensibilidade. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador, um Deus de ordem, harmonia e propósito. Nós cremos no relato da criação encontrado nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, assim como nos deleitamos em saber que o Criador de toda aquela lista de maravilhas se deleitou ao contemplá-las. Ele fez cada coisa de acordo com a palavra de seu poder e, ao contemplá-las, viu que tudo era bom. Ele criou o homem à sua imagem e então, pela primeira vez, Deus viu algo que não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. Deus decidiu criar uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E foi depois dessa decisão, de acordo com Gênesis 2:19, que ele formou os animais e os pássaros, como se dentre eles tal auxiliadora pudesse ser escolhida. Ele até os trouxe a Adão, para ver como este lhes chamaria. Imagine o Criador Todo-Poderoso esperando para ver quais nomes Adão, sua criatura, seria capaz de inventar. Adão foi capaz de inventá-los, é verdade? O poder de sua imaginação também era impressionante. Ele pensou em nomes para cada um dos animais domésticos, das aves e dos animais selváticos. E ele e Deus devem tê-los examinado juntos, um a um. Deve ter sido uma cena e tanto, Deus e Adão examinando os animais. Será que Adão, ao contemplar esses outros seres, teve pelo menos um momento de crise de identidade, como eu teria tido, perguntando-se: quem sou eu, em comparação a eles? Você e eu amamos zoológicos. Ficamos paradas de olhos fixos. Certa vez, vimos tigres acasalarem. Uma senhora perto de nós disse: muito bem, garota. Mas um homem falou: vou-me embora. E outra vez, quando você tinha 3 ou 4 anos, ficou encarando um elefante até que finalmente disse: como eles têm essas coisas em vez de pés? Os animais nos encaram de volta, seus olhos encontrando os nossos através das barras das jaulas. Algo infinitamente maior que essas jaulas nos separa. Há um grande abismo estabelecido, um mistério insondável que, penso eu algumas vezes, os próprios animais entendem. Eles nos fitam com tanta serenidade, mas que me faz lembrar quão abismal é minha própria ignorância. Os homens capturam, usam, controlam e matam os animais. Às vezes eles os amam. Nós amamos Macduff. Nenhuma outra palavra se aplica. Nós o amamos. Ele é um bom companheiro
perfeitamente silencioso quando está dentro de casa e eu estou trabalhando, perfeitamente disposto a fazer o que quer que eu decida fazermos à tarde, e perfeitamente dedicado à sua divinamente atribuída, sim, acho que foi atribuída, tarefa de me manter feliz. Adão, estou certa, amava os animais que eram seus companheiros no jardim. Talvez ele até mesmo tivesse como amigo especial um cachorro, um cavalo ou um unicórnio. Mas o que ele entendia e que nós também entendemos? Ontem mesmo, li a respeito de uma bela égua de corrida que quebrou o tornozelo e continuou a correr, fazendo o que fora treinada para fazer, até que, finalmente, teve de parar. Eles tentaram tratá-la, mas, ao recuperar a consciência, ela lançou fora a ligadura de gesso em um frenesi de medo e dor. Tiveram de sacrificá-la. A foto de revista daquela criatura magnífica, amarrada por finas rédeas enquanto empinava, me deixou consternada. Sua obediência aos treinadores e ao jóquei proporcionou lucro a seus donos, mas sofrimento e morte a ela. Ninguém foi capaz de lhe dar explicações ou de lhe pedir desculpas. Lá estão os animais, nossos companheiros, na condição de criaturas do mesmo Deus Criador. Nossos companheiros no sofrimento, mudos e misteriosos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus poderia ter dado outro homem para ser amigo de Adão, para caminhar, conversar e discutir com ele, se isso fosse do seu agrado. Mas Adão precisava de mais do que a companhia dos animais ou a amizade de um homem. Ele precisava de uma auxiliadora especialmente projetada e preparada para cumprir essa função. Foi uma mulher que Deus lhe deu, uma mulher idônea, adequada, talhada, inteiramente apropriada a ele, formada de seus próprios ossos e de sua carne. Não se pode fazer uso adequado de algo a menos que se saiba para o que aquilo foi feito, se é um pino de segurança ou um veleiro. Para mim, é algo maravilhoso ser mulher sob a autoridade de Deus, saber, antes de tudo, que fomos criadas. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E então que fomos criadas para algo, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Essa foi a ideia original. Era isso que uma mulher deveria ser. O Novo Testamento faz referência clara e firme a esse propósito, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher, do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher, por causa do homem. 1 Coríntios 11, do 8 ao 9. Alguns textos estão sujeitos a diferentes interpretações, mas por mais que eu me esforce, não consigo ver nenhuma ambiguidade nesse aqui. Capítulo 6. Águas vivas e orgulho. Quando você era bem pequena, às vezes se referia a certas pessoas, quando na verdade falava de si mesma. Certa noite, quando estávamos a bordo de um navio, você estava enfiada no beliche superior e tinha acabado de terminar suas orações noturnas. Deus criou tudo o que há no mundo, disse a mim, mas certas pessoas não sabem por que ele criou as águas vivas e os tigres. Certa vez, você fora queimada por uma água viva. E tigres era a forma como você chamava as jaguatiricas e as onças pintadas que habitavam a selva em que vivíamos. Os índios sentiam medo delas e, claro, você também. Mas você não estava perguntando especificamente por que Deus os havia criado. Você não entendia, mas não estava exatamente admitindo isso. Estava apenas observando de uma forma filosófica que havia quem não entendia e diplomaticamente não estava sugerindo que aquele fosse o caso de sua mãe. Sua mente de 3 anos dificilmente seria capaz de compreender as implicações do mistério no qual você havia tocado. Afinal de contas, a resposta teria de incluir, sob uma perspectiva humana, uma explicação para o sofrimento humano. No entanto, a água viva e o tigre sabem para o que foram criados. Eles, com todos os monstros marinhos e todos os abismos, o fogo e o granizo, a neve e o vapor, os montes e os outeiros, as feras e todo o gado, louvam ao Senhor. A água viva glorifica seu Criador por ser uma água viva, pois ao sê-lo, ela cumpre o comando de seu Criador. Todas as criaturas, com 2 exceções que conhecemos, voluntariamente ocuparam os lugares que lhes foram designados. A Bíblia fala tanto de anjos que se rebelaram e, então, foram expulsos do céu como da queda do homem. Adão e Eva não se contentaram com o lugar que lhes fora designado.
Eles rejeitaram a única limitação estabelecida para eles no Jardim do Éden, e assim trouxeram o pecado e a morte ao mundo inteiro. Na verdade, foi a mulher, Eva, quem viu a oportunidade de ser algo diferente do que fora criada para ser. A serpente a convenceu de que ela poderia facilmente ser como Deus, e tomou a iniciativa. Não há como saber se uma conversa prévia com seu marido poderia ter conduzido a um desfecho totalmente diferente. Talvez sim. Talvez, quando ela lhe apresentasse a questão e ele houvesse de refletir sobre o assunto, ele veria as implicações mortais e recusaria o fruto. Mas Eva já o havia provado, e não fora fulminada. Ela, então, o ofereceu ao marido. Como ele poderia recusar? Sem dúvida, Eva era uma linda mulher. Era a mulher que Deus lhe dera. Ela estava apenas testando o que parecia ser uma restrição desnecessária e trivial, e sua ousadia fora recompensada. Ela havia escapado impune. Então, por que Adão não deveria fazer o mesmo? Como seria o mundo se Eva houvesse recusado a oferta da serpente e lhe tivesse dito: "Que eu não seja como Deus. Deixe-me ser o que fui criada para ser. Deixe-me ser mulher." Porém, o pecado foi muito mais fatal do que seus piores pensamentos. Foi hubris, um erguer-se da alma em provocação a Deus, aquele orgulho que usurpa o lugar de outrem. É um tipo condenável de orgulho. Capítulo 7. O tipo certo de orgulho. Existe, porém, outro tipo de orgulho que todo homem e toda mulher sob a autoridade de Deus devem cultivar. Isaac de Nessen o define em seu belo livro A Fazenda Africana. Orgulho é a fé na ideia que Deus teve ao nos criar. Um homem orgulhoso está consciente dessa ideia e deseja realizá-la. Ele não se esforça para obter uma felicidade ou um conforto que possam ser irrelevantes para a ideia que Deus tem a seu respeito. Seu sucesso está na ideia de Deus, em realizá-la com sucesso, e ele ama seu destino. Eu aprendi, embora tardiamente receio, o que é amar meu destino. Seu pai aprendeu isso muito tempo antes. "Onde quer que você esteja", escreveu ele, "esteja lá de forma plena. Viva plenamente todas as situações que você acredita serem a vontade de Deus." Na minha opinião, e confio que meu julgamento não seja totalmente enviesado pelo fato de eu ser sua mãe, você sempre entendeu isso. Praticamente desde o nascimento você tem não apenas aceitado, como também tem sido exuberante em sua aceitação. Pessoas sem orgulho, continua Dinesen, não estão nada cientes da ideia de Deus ao criá-las, e às vezes fazem você questionar se essa ideia jamais existiu ou se foi perdida, e quem voltará a encontrá-la. Elas são obrigadas a aceitar como sucesso aquilo que os outros consideram ser e a obter felicidade, até mesmo sua própria identidade pela cotação do dia. Algumas poucas mulheres de visão grotescamente distorcida estão tentando redefinir para nós o significado do sucesso feminino. Elas nos dizem que nossa felicidade não repousa na ideia de Deus ao nos criar, mas sim na total obliteração dessa ideia. A criação de macho e fêmea como opostos complementares não tem lugar em seu pensamento, e qualquer definição de masculinidade e feminilidade é totalmente desprovida de sentido, se não como referência a expectativas culturais e sociais. Podemos alterar a masculinidade e a feminilidade simplesmente alterando os processos de condicionamento. Você entenderia melhor do que alguns quanto as culturas e as sociedades diferem em suas expectativas com relação aos comportamentos masculino e feminino. Em seus primeiros 8 anos de vida, você viveu com índios sul-americanos que traçavam distinções bastante nítidas entre os sexos. Não eram sempre as distinções que nós, norte-americanos, faríamos, mas, ainda assim, eram distinções. As mulheres tinham cabelos longos, os homens curtos. Os homens comiam primeiro. As mulheres esperavam para comer o que quer que sobrasse após os homens terminarem. As mulheres carregavam fardos pesados. Os homens não eram considerados fisicamente capazes para realizar esse trabalho. Tanto homens como mulheres estavam dispostos a trabalhar para os brancos, brandindo facões para limpar pastos e matagais e, embora as mulheres fossem, em geral, mais eficientes nessa tarefa, seus salários eram menores que os dos homens, a despeito de as horas trabalhadas serem as mesmas. Os homens caçavam, as mulheres plantavam, os homens usavam armas, zarabatanas ou espingardas, dependendo de quão civilizados fossem. As mulheres faziam redes de pesca, potes, redes de dormir, peneiras.
Os homens teciam cestos. Como uma pequena garota estrangeira, você assumiu seu próprio lugar entre eles, aprendendo a capturar peixes com as mãos, como as mulheres faziam. Também aprendeu a cozinhar, amassar, mastigar e cuspir sua mandioca para fazer xixa e então, antes de você mesma beber, a servir os garotos que eram seus amigos. Você aprendeu a brandir o facão, a fazer fogueiras e a caminhar pelas trilhas com um pé na frente do outro. E você também sabia que, assim como as crianças índias, não era seu papel reclamar. Não me lembro de quando falamos de sexo pela primeira vez. Você cresceu sabendo a respeito. Você mal havia saído das fraldas quando me ajudou a salvar a vida de um bebê que estava com dificuldades para nascer. O bebê estava em posição pélvica e as mulheres, que já haviam começado a lamentar a morte de mãe e filho, recusaram-se a me ajudar. Eu precisava de um pano quente para envolver o corpo do bebê e assim evitar que ele tentasse respirar antes da hora. Mas ninguém queria sujar suas roupas. Você correu e me trouxe uma de suas próprias fraldas e então, maravilhada, testemunhou ao lado dos outros o bebê finalmente nascer, com vida e chorando. Você tinha apenas 3 anos quando fomos morar com os Auca, um povo que andava nu e cujas conversas eram quase exclusivamente sobre caçadas, lanças e sexo. Não havia opções de vocabulário. A língua deles não fazia distinção entre vocabulário médico, expressões infantis e linguagem chula. Havia apenas palavras totalmente diretas para órgãos, funções e atividades. E qualquer conversa cotidiana poderia citá-las, então, é claro, você as aprendeu. E agora você esqueceu tudo isso, incluindo todo o resto da língua que aprendeu. Contudo, você se lembra das pessoas e da vida que teve com elas lá, e isso me alegra. Você sempre carregava suas bonecas enroladas em uma manta a tiracolo, como faziam as mães índias, e como você mesma fora carregada. Você brincava de casinha com as crianças indígenas, algo que elas nunca haviam pensado em fazer, mas você lhes mostrou como arranjar um pequeno lugar no buraco de uma raiz de árvore e ali acender uma pequena fogueira. Afinal de contas, o único item realmente essencial em uma casa na selva era a fogueira. Será que você estava se conformando às pressões sociais ao ter essas brincadeiras de menina? Certamente não. Certamente era porque você nasceu mulher. Havia em você um conhecimento divinamente implantado a partir do qual sua imaginação, mais ativa que a dos nativos, começava a trabalhar. Quando você ficou mais velha e nós viemos morar nos Estados Unidos, lembro-me de sua expectativa ao ir à escola pela primeira vez. Você começou a 4ª série e em poucos dias já havia entrado no ritmo dessa nova vida tão diferente da anterior. E no que me pareceu uma questão de semanas, você havia crescido. Nós havíamos conversado, quando você era pequena, sobre as maravilhas de ser mulher. Certa vez, quando tinha cerca de 4 anos, você foi entrevistada em um programa infantil no rádio. "O que você vai ser quando crescer, Valerie?" perguntaram a você. "É claro, só quero ser uma mamãe", foi sua resposta sem hesitação. Crescer era muito empolgante. Você mal podia esperar e quando por fim chegou o dia em que soube que era de fato uma mulher, você veio me contar com os olhos brilhando. Capítulo 8. O peso das asas. Perspectivas fazem toda a diferença no mundo. Se você tiver pelo menos um vislumbre do projeto divino, e quem pode ter mais do que um vislumbre de qualquer parte dele, ficará no mínimo humilhada e maravilhada. Creio que uma verdadeira compreensão desse projeto também a tornará uma pessoa grata. Mas há aquelas para quem ser mulher é simplesmente um incômodo, algo que suportam por ser inevitável, mas que ignoram tanto quanto possível. Elas gastam a vida ansiando por serem outra coisa. Cada criatura de Deus recebe algo que poderia ser chamado de inconveniente, suponho, dependendo de sua perspectiva. Tanto o elefante como o camundongo podem reclamar de seu tamanho, a tartaruga de seu casco, o pássaro do peso de suas asas. Mas os elefantes não são chamados a se esconder por trás de lambris. Ratos não serão encontrados marchando, como se tivessem um compromisso no fim do mundo. Tartarugas não precisam voar, nem os pássaros rastejar. O dom e a habilidade especiais de cada criatura definem suas limitações particulares. E assim como o pássaro facilmente aceita a necessidade de carregar suas asas, ao descobrir que, na verdade, são as asas que carregam o pássaro para cima, para longe do mundo, para o céu,
para a liberdade, a mulher que aceita as limitações da feminilidade encontra nessas mesmas limitações seus dons, sua vocação especial, asas de fato que a carregam até a liberdade perfeita, até a vontade de Deus. Você já me ouviu falar de Gladys Aylward, a pequena mulher da China que ouvi palestrar muitos anos atrás, no Prairie Bible Institute, em Alberta. Ela contou que, quando era criança, tinha duas grandes tristezas. Uma era que, enquanto todas as suas amigas tinham lindos cabelos dourados, o dela era preto. A outra era que, enquanto suas amigas ainda estavam crescendo, ela estancou, com cerca de 1,50 m de altura. Porém, quando enfim chegou ao país para o qual Deus a havia chamado para ser missionária, ela parou no cais em Xangai e ficou observando ao redor o povo para quem ele a havia chamado. Cada um deles, disse ela, tinha cabelo preto, e cada um deles havia parado de crescer e tinha a mesma altura que eu. E eu disse, Senhor Deus, tu sabes o que fazes.